pessoal. Sejam muito bem-vindos a este podcast do Nordex, Empreendedorismo e Inovação. Eu sou Felipe Moura, anfitrião desse podcast. Muito feliz de ter vocês aqui. E hoje eu tenho comigo a Gabriela Capobianco Palhares, também conhecida como Gabi Capo, não é isso? A Gabi é CEO e fundadora do escritório de advocacia Capo, advogada especialista em inovação e novos negócios, sócia das startups Equideal e Lavicopos, professora de MBA na USP e na PUC Rio de Janeiro, palestrante e empreendedora. Ajudou na elaboração do Marco Legal das Startups e é coautora do livro que leva o mesmo nome da lei. Atualmente, pelo escritório Capo, auxilia empresas de todos os portes, incluindo startups, bem como governos e universidades, a tirarem do papel suas ideias de inovação e novos negócios. Bem-vinda, Gabi. Obrigada, Phil. Bom, te apresentamos e aí vocês ouviram, a Gabi é uma potência no mundo jurídico, com foco especial em inovação e novos negócios. Mas, Gabi, como foi que começou essa jornada? Como que você descobriu a paixão pela inovação, pelo empreendedorismo? E como que você identificou os desafios que você queria enfrentar na sua carreira? Eu brinco que a vida escolheu o meu destino e eu só fui indo, entendeu? Porque, o empreendedorismo, eu desde os 13 anos já tentava empreender, fazer uma coisinha ou outra, inclusive na escola e promovendo uma série de eventos, mas no ambiente jurídico, pelo menos, né, da minha época, a gente não tinha nada de empreendedorismo, a gente nunca ouvia, essa palavra inclusive era meio abominada, né? Startup, então, inovação, então eu não tive um background disso, né, na faculdade. Antes eu fiz um curso em Ciências Econômicas na Alemanha, mas ainda assim era muito mais matemática do que qualquer outra coisa. Então, quando eu saí do matematiquês lá da Alemanha e vim para o juridiquês, não tinha nada em relação a nenhum desses mundos. E aí, até por uma necessidade de, o que eu vou fazer depois da faculdade, o que eu sabia é que eu não queria fazer o tradicional. E aí não é porque todo mundo está fazendo concurso, que está fazendo, enfim, carreira em grandes escritórios, que você também vai ter que fazer. Eu falava, não é possível que só existem esses dois caminhos no mundo jurídico. E aí eu fui para uma empresa pequenininha, até tinha passado num concurso, nunca me chamaram, ainda bem. São os caminhos da vida que a gente não imagina, né? Eu na época fiquei chateada, falei, nossa, demora, preciso ir para algum lugar. E fui para uma empresa que era pequenininha e que se tornou um unicórnio. E eu participei desde o zero, eram assim umas 15, 20 pessoas no início e de repente eu estava falando de fundraising e falando com o Banco Suíço e não sei o quê, e eu falei, gente, eu senti até vergonha de, assim, eu não estou entendendo as palavras dessas pessoas, como é que na faculdade de Direito nunca ensinaram que a gente tem que assessorar empresas dessa forma, né? E aí que as coisas foram acontecendo, então de lá daí eu fui assessorar políticos também em elaboração de legislações. Então, eu olhei também para o lado governamental e aí que foi para o Marco Legal das Startups. Fui também coordenadora num grupo de pesquisa de inovação e competitividade lá na USP. E depois fui para o Fórum Econômico Mundial num projeto da pandemia, na época de dados, envolvendo então várias empresas. E aí eu fui para a parte de governo e empresas internacionais. E depois entender como os advogados olhavam para tudo isso. Então, essas misturas acho que foram essenciais para identificar, primeiro, meu papel, que hoje é no escritório de advocacia e também como advogada e sócia de algumas startups que agregam ao meu negócio e que tem fit com a minha jornada. Mas é difícil para o advogado encaixar, né, se encaixar. Eu só acho importante ter sempre essas visões e também é muito difícil encontrar pessoas que conseguem ter essa visão de governo, de academia e de empresa, porque são esses os três elementos que a gente tem que são necessários para a inovação. É uma visão realmente muito única e parabéns pela sua jornada. Vamos falar de impacto. E esse vai ser um momento recorrente do nosso podcast. Você já ajudou, Gabi, diversas startups a captar investimento. Quais são os principais erros que os empreendedores cometem nesse processo e como eles podem aumentar suas chances de sucesso? Bom, tem vários, né? E que eu, inclusive, já cometi vários também. Então, porque eu também sou investidora em algumas outras startups e
E empreendedora também, né? Então, a gente acaba... Mas um que eu acho que é o fundamental, tudo na vida é networking, tudo. E as pessoas às vezes falam, não, tô fazendo meu super produto, não sei o quê, não sei o quê. Meu filho, você já divulgou, você já foi atrás, já conversou com as pessoas, assim, já se colocou, né, no mercado, porque networking não é um negócio que você faz da noite pro dia, não é fazer um coaching ali de 2 meses, 1 mês, que pronto, acabou a sua vida. Não é um negócio recorrente, a gente está aqui fazendo networking, né, estamos gravando também, fazendo outros eventos, palestras, então, a visão que se cria é super importante para captação depois, para criar cliente, para gerar demanda, para entender as necessidades que você tem de alteração do seu produto. Então, esse para mim é o primeiro. Um outro é narrativa ruim. Às vezes, e a narrativa ruim tem às vezes um fundinho, né? De ou eu não entendi muito bem o que eu quero fazer com o negócio, então eu não explorei qual que é o meu objetivo central. Eu tenho ali uma confusão. Uma vez eu atendi uma startup muito legal de impacto, mas assim, ela queria jogar para todos os lados. No fim das contas, acho que ela queria salvar o mundo. Do quê? De tudo. Sabe, o super-herói? Assim, eu falava assim, gente, maravilhosa essa pessoa, mas não dá. E eu falava, fulano, foca um pouquinho, sabe? Você tem muitos leques, senão você não vai conseguir. Então, foco. Aliás, acho que foco é uma das coisas também importantes aí. Se você tiver um foco, tiver desenvolvendo um produto e testando ali, mas uma coisinha, primeiro testa, deu certo, produto, as pessoas aceitaram aquele produto? Legal. Elas pagariam o preço que você está colocando? Legal. Então, que bom. E aí você vai construindo uma boa narrativa também. Então, a narrativa ruim, na verdade, é uma consequência da falta de algumas outras coisas, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante é o menosprezo do jurídico em si, que no fim das contas, e não é do jurídico só, né? De uma governança como um todo. Então, uma falta de organização ali na estratégia, nos documentos, nos acordos, porque tudo que a gente está fazendo de empreendedorismo é um fato jurídico que a gente está criando. E esses fatos, eles geram uma relação entre as partes. Se essa relação está desalinhada ou tem uma expectativa aqui e outra aqui, mas nunca escreveram, isso vai gerar um ruído gigantesco. Isso é falta de governança. E aí, com a falta de governança, dá problema. Então, às vezes, não, agora o jurídico vai custar muito caro. Aí não tem acordo de sócios, não tem um bom contrato com os empregados, não tem nem empregado fixo que deveria ser, porque é PJ, e aí vai gerar um baita custo, a pessoa depois te processa e gera um custo maior ainda, daí chega para o advogado, só que daí já chegou com um custo que essa pessoa podia ter evitado, entendeu? Muito antes. Então, eu acho... dizendo que é um bom retorno sobre o investimento contratar o advogado cedo. E um advogado também, assim, não é para confiar no primeiro, né? Entrevista outros advogados também, não é aceitar, que esse é outro erro, né? Às vezes, pega lá o advogado que é da família, até uma pessoa da minha família até fez isso, né? Não, vou pegar um advogado que é da nossa família, que era maravilhoso, mas não tinha nada a ver com essa área de startup. Então, não é porque você confia em trabalhista, tributário, tradicional e direito de família, herança, que a pessoa vai ser um bom advogado para startup, né? E aí, confiar cegamente nisso também é ruim. O advogado falou, você aceita. Daí, chega lá um contrato sem pé nem cabeça, a outra parte vai ficar, né? Eu acho que também o follow-up ruim, às vezes a gente vai abrindo várias portinhas, principalmente com o investidor, com o cliente, mas é difícil também para a gente fazer esse caminho contrário, falar, putz, aquela pessoa falou que naquela época não deu certo, mas e depois? Né? Será que eu posso? Eu acho que precisa ter uma organização também, tipo o CRM mesmo, né? Só que o CRM incluindo os potenciais investidores. Então, acho que isso é importante. Pensar também no fundraising meramente externo. A gente está muito acostumado a ver a curva J de investimento e tal, e falando, não... Explica a curva J aí para os nossos ouvintes. A curva J, que já não é mais J, né? Assim, tem várias oscilações. É uma ideia, e muitas vezes acontece de fato, mas nem sempre, de crescimento de uma startup.
E porque tem geralmente um crescimento, né, que vai caindo, porque em relação ao lucro ainda vai diminuindo, né? Você vai investindo um monte, e depois você tem uma escala realmente do negócio, escala em dinheiro, né, em faturamento e tudo mais. Então, essa curva, em cada um desses momentos, tem, de repente, um investidor que pode ou não ser o mais adequado, mas dentro da curva J a gente tenta colocar. Então, primeiro, aquelas pessoas que estão mais próximas, que são o que a gente já falou uma vez, né, de love money, de pessoas que gostam muito de você. Então, porque eu gosto de você, eu vou te dar um pouquinho de dinheiro. As incubadoras, que hoje em dia estão muito em prefeituras, né, no meio municipal. Depois, aceleradoras, anjos, né? E até chegar em investimentos já mais qualificados realmente, com empresas que fazem isso. E aí vai para a série A, B, C de investimento. Mas às vezes a pessoa fica só focada nisso. Por quê? Porque ouviu em algum lugar que essa é a maneira da startup captar. E não é necessariamente só isso, né? Aqui no Brasil, além das verbas de fomento que a gente tem, eu nunca vi outro país com tanta verba de fomento como a nossa, né? Muitas vezes a gente também pode fazer um bootstrapping que a gente não está idealizando. A gente quer captar muito para desenvolver um superproduto sem fazer o básico antes, sem testar um produto pequenininho. O bootstrapping é quando você vai pegando seus próprios recursos, né? Então, uma das startups de maior sucesso que eu já investi, ela justamente tinha um bootstrapping aí de anos. E ela, na verdade, fez uma captação com verba de fomento, ficou aí quase 7 anos trabalhando só com essa verba de fomento e com o salário mais baixinho dos empreendedores, e agora está com uma demanda de mais de 300 máquinas em aluguel, que é muita coisa, para um aluguel bastante relevante, e não precisou captar. Ela ainda talvez vá captar agora na produção em massa, né, do produto dela. Então, ela não fez o tradicional. Às vezes a gente olha só o fundraising externo, só que esquece que tudo tem um preço. Nenhum almoço é de graça. Você não vai ganhar 10 milhões de dólares de graça. Você não vai ganhar R$1 de graça. Então, tirando o seu pai, sua mãe, né, que vão dar, fala assim, tá bom, filho, vai lá, tenta aí. Mas, no geral, não é assim, né? Não é todo mundo que é nosso pai, nossa mãe. Então, tem que olhar, na minha opinião, tem que olhar com cuidado. Qual que é o custo desse dinheiro? Né? E colocar isso na razão mesmo, porque ele vai vir, a demanda, a cobrança vai vir, e principalmente, né, quanto maior o cheque e quanto mais qualificado o investidor, maior essa responsabilidade e maior o retorno que essa pessoa, né, vai exigir ali, em negociação, daí eu digo, né, porque o peso dessa pessoa é muito maior, às vezes, do que a nossa. Acho que também daí uma coisa que eu falei, né, de um MVP bem feito, de um teste ali, né, do produto bem feito. Então, não é tão fácil fazer isso, também não é só uma vez, não é chegar para 5, 6 pessoas, vocês precisam, vocês gostariam disso? Aí a pessoa fala, sim, gostaria. Só que daí você fala, então tá bom, então acho que tá certo. Você já testou? Você já colocou na mão dela? Que seja você mesmo num manual. Às vezes você vai fazer um software, só que você não tem um software. Aí você vai fazer no manual. Você fala assim, então tá bom, se eu fizer para você com o preço que eu tô pensando cobrar do software, vamos ver se você realmente gostaria? E faz o teste. Pega esse potencial cliente e faz o teste. E vai pegando feedback. Então, eu acho que é um trabalho chato isso. Né, até um pouco de pesquisa. Mas essa pesquisa é muito importante, na minha opinião. Os primeiros clientes são sempre os primeiros consultores também, né? Que vão indicar boas e más direções para o negócio. Exato. Um outro ponto é analisar o fit de determinado investidor com o seu negócio. Então, às vezes a startup está tão assim, preciso captar, preciso fazer um monte de coisa e tal, e não olha a origem do dinheiro. Às vezes, aquela pessoa não tem nada a ver com o seu negócio. Ou aquele fundo de investimento não tem nada a ver com o seu negócio. Então, não é um casamento, não é só... você não tem que gostar só do dinheiro dele, só do tamanho do bolso. Tem que gostar da pessoa e tem que ver se essa pessoa vai agregar para o seu negócio também. E aí, quanto maior o conhecimento junto com o dinheiro, melhor.
Se aquela pessoa puder agregar realmente ou conhecimento, ou networking, ou enfim, qualquer outra coisa, melhor, porque você vai precisar. E nunca vai ter pessoal suficiente até chegar lá a virar um Uber da vida, né? Vai demorar, então... E um outro ponto que eu acho também é um deal complicado. Um deal complicado é assim, você vai fazer uma proposta para o investidor, mas tá tudo bagunçado. Aí, de novo, a questão da governança. Falta governança. Então, eu uma vez atendi uma empresa e ela estava com um plano de opção de compra todo errado. Já tinha colocado, na verdade, opção de compra... opção de compra é quando você faz um contrato com uma pessoa que vai poder, em algum momento, comprar um pedacinho da sua empresa, né? E aí tinha opção de compra para um monte de gente que nem falava, nem tinha mais contato direito. Só que tá válido, para aquela pessoa tá válido. Então, se um dia ela olhar e falar, aquela empresa lá tá crescendo agora, vou acionar. Se ferrou, né, empresa? Se você não olhou para essa pessoa, então o que tá assinado tá dentro, né? Daí essa empresa chegou e falou, bom, a gente né, quer você como investidor, só que a gente tem aqui umas 10 pessoas e a gente vai pegar um pouquinho dessas 10 pessoas aqui, a gente já vai falar com elas para daí você investir. Fala, pô, vocês vão ter que fazer negócio com 10 pessoas, negociar o valor para depois receber o meu dinheiro, vocês vão ter que pagar para essas pessoas para receber o meu dinheiro. O negócio virou uma salada. Então, assim, não adianta ficar distribuindo um monte de coisa, não saber quanto que tem, ainda os contratos, era cada um contrato diferente. Então, eram cláusulas, às vezes, que não se conversavam e que anulavam uma outra, e isso complica. Então, complicado demais falar, eu vou numa empresa que está organizadinha, bonitinha, ou eu vou nessa complicada? Eu vou na bonitinha, né? Então, acho que são essas as principais questões. O Ciberdino, que é o nosso mascote, de vez em quando ele aparece aqui, ele ficou muito curioso com relação ao comentário que você fez de o Brasil talvez ser um dos países com maior estrutura de fomento para startup. Comenta um pouco mais para a gente, o que você vê de oportunidade? Sou empreendedor, estou começando agora. O que é que eu tenho disponível? Olha o Ciberdino aí. O que é que eu tenho disponível para mim? Nossa, tem tanto, né? Bom, depende muito do setor, então, em alguns depende muito do setor, em alguns nem tanto. A gente tem os principais órgãos de fomento que a gente tem hoje em dia para a inovação, né, que eu vejo, são Embrapi e Finep. Só que esses estão atrelados a outros órgãos. Então, tem o BNDES com algumas verbas para startup, o próprio MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, eles têm uma estrutura que autoriza outras verbas de fomento. Então, em resumo, é assim. A Finep, ela tem tanto linhas de crédito, que são muito mais baratas que banco. Primeira coisa, né? Banco é uma das últimas alternativas, nesse caso, no Brasil, na minha opinião. Se você está fazendo inovação, primeiro busque, quer capital de giro? Então tá, tem bancos regionais, por exemplo, em São Paulo tem também a Desenvolve SP, que tem várias linhas de crédito em relação a isso. Então, precisa de linha de crédito, tem Finep, tem bancos regionais, e eles já são muito mais atrativos que banco. Então, já é melhor do que o banco, né? Se você quer ainda pegar um pouquinho, bem pouquinho mesmo de dinheiro, assim, até uns 20 mil reais, muitas vezes tem bancos do povo, bancos populares também, que emprestam, além desses de capital de giro para inovação de maneira geral. Então, tem o banco para coisinhas bem pequenininhas, depois tem um que é para um pouquinho maior, né? Bancos de desenvolvimento e inovação. A Finep ajuda em verbas para inovação e pesquisa, e aí tanto tem verbas não reembolsáveis quanto reembolsáveis. Não reembolsáveis é maravilhoso, né? Porque você ganha dinheiro, nunca mais devolve. Então, deu certo, deu, não deu, maravilha, é o melhor dos mundos. Esse é mais pai que o nosso pai, mais mãe que nossa mãe. Então, mas aí tem algumas áreas específicas. Então, se eu, por exemplo, se eu tenho um projeto de sustentabilidade, a Finep está olhando para isso. Então, se for um projeto atrativo, eventualmente pode ser não reembolsável. Se é de inteligência artificial, então tem que ali olhar qual é a sua
vertical de atuação. Nesse sentido, tem também a Embrapi. Só que a Embrapi, ela ajuda empresas que vão desenvolver e geralmente voltado à indústria. Então, se eu quero produzir alguma coisa, eu quero produzir um tecido, eu quero produzir... não é só, tá? A Embrapi também ajuda em outras verbas aí, mas até mesmo em desenvolvimento de sistemas muitas vezes. Mas a questão é, eu quero pegar a verba da Embrapi, então tá bom, você tem que procurar uma instituição de ciência e tecnologia cadastrada na Embrapi e a instituição, né, que chama ICT, ela vai fazer toda a conexão. A Embrapi vai pagar uma boa parte do seu projeto. Se você é uma empresa de pequeno porte, o Sebrae vai te pagar um outro pedaço e a ICT vai entrar com uma mão de obra ultra qualificada, porque geralmente são ICTs que vêm com especialistas do maior alto gabarito, né? Então, por exemplo, se você vai fazer em biotecnologia, vai vir uma pessoa que é especialista em biotecnologia e a ICT tem um laboratório, vai te ajudar a desenvolver, é um negócio maravilhoso. E ainda tem as fundações, por exemplo, a FAPESP, FAPEP, que se você tem um projeto de pesquisa atrelado ao seu desenvolvimento, e geralmente tem, se não tem, talvez você não saiba que você poderia ter ou deveria ter, também se consegue verba para isso. E aí basta, geralmente, né, ter pesquisadores, ter um fundamento ali para aquela pesquisa e uma série de custos que você não poderia arcar sozinho, tem verbas aí de 200, 300, 1 milhão, você consegue também ir de maneira não reembolsável, o que é maravilhoso. Então, tem todo esse leque, ainda tem lei de informática, ainda tem lei do bem, né? E aí as próprias empresas de grande porte utilizando isso para investir em startups, para investir em pesquisa, uma Petrobras da vida que tem verba obrigatória em P&D e essa verba obrigatória pode ser investida em startup também agora, por conta do marco legal das startups. Então, verbas de empresas de óleo e gás, verbas de empresas de energia, todas essas têm obrigação de investir em P&D. Ou seja, tem bilhões aí no mercado que a gente não olha. Para os nossos ouvintes, o Nordex também tem formação acionável, tá? Então, já fiquem de olho, pegando as dicas aqui da Gabi, já procurem na internet o que está aberto, o que está disponível. A sua startup está com dificuldade, procure uma ajuda especializada, mas o que você está me dizendo é que dinheiro tem. Muito, muito. Gabi, chegamos num dos quadros favoritos. Investe ou corre? Imagine a seguinte situação. O empreendedor te apresenta uma ideia de negócio que envolve a criação de uma plataforma que utiliza IA, inteligência artificial, para analisar o comportamento online das pessoas e identificar sinais precoces de problema de saúde mental, como depressão e ansiedade. A plataforma, então, conectaria essas pessoas a profissionais de saúde mental qualificados e ofereceria recursos de apoio personalizados. Você investiria nesse negócio? Quais seriam seus principais pontos de análise? Tá. Bom, eu sempre digo que uma boa ideia é uma boa ideia só. Então, a pessoa pode ter uma ideia maravilhosa, mas tem outros fatores que vão ser necessários para isso. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, que eu já gostava de ficar pensando nessas coisas, uma ideia que eu tive lá na época foi justamente de ter o que hoje em dia chama coworking, né? Mas assim, eu tinha 7, 8 anos, então ninguém iria investir em mim e eu não tinha a menor capacidade de empreender. Pera, só para entender, você tinha 7, 8 anos, você estava pensando sobre um local de trabalho colaborativo? porque eu pensava que às vezes eu queria fazer algumas coisas, eu iria empreender em alguma coisa, entendeu? Mas eu pensava, eu não tenho um escritório, eu nunca vou ter dinheiro para ter um escritório, então eu queria um negócio, entendeu? Compartilhado, e aí eu ficava pensando nessas coisas. Mas eu tinha 7, 8 anos, então eu tinha só uma boa ideia, né? À frente do seu tempo. Pois é. Devia vender ideia, né? Mas, para essa pessoa, na verdade, a primeira coisa que eu olharia, né? Além da boa ideia, qual que é o seu histórico em relação a essa boa ideia? Então, você está querendo investir em saúde com IA. Tá, aí você vem da indústria automobilística. Como é que eu vou investir em você? Você nunca estudou, você nunca viveu essa coisa, nem da saúde mental, não é um médico que
que olhava para isso, não é né, um desenvolvedor de IA que começou a perceber essa demanda e que atendia hospitais. Então, primeira coisa, tem fit do que você fazia antes com o que você quer fazer agora? Para mim isso é muito importante. Ou tem pessoas no time que realmente vão fazer isso e que vão ficar à frente do desenvolvimento desse produto? Se não tiver, já é um no-go para mim, né? Pelo menos um indício forte. Uma outra coisa é a personalidade dessa pessoa. Porque o empreendedor que vem com uma ideia e fala, não, porque minha ideia... e não dá o braço a torcer, às vezes não ouve. Fala, mas não ouve as outras pessoas. Quando recebe um feedback, fica reativo. Putz, isso é um baita sinal ruim. Então, e já vi vários, assim, pessoas brilhantes, inclusive, brilhantes, mas que a vida inteira fizeram determinada coisa e aí fala, não, vai ser desse jeito. Eu falo, meu filho, você pode ser um cientista maravilhoso, mas às vezes no empreendedorismo não é assim. Tem que se adaptar o tempo todo. O cliente quer que mude, percebe que o mercado não está mais né, querendo de fato como você colocou, você tem que mudar. E tem que ouvir quem está investindo, tem que ouvir seu sócio, tem que ouvir, às vezes, a pessoa que está ali embaixo, o analista que está conversando com o cliente. Então, essa flexibilidade para mim é super importante. Essa pessoa também mapeou os riscos, por exemplo, neste caso aí que você mencionou. Eu lá, na época que a gente estava fazendo o projeto no Fórum Econômico Mundial pelo Centro da Quarta Revolução aqui no Brasil, eu estava justamente atendendo uma demanda muito parecida no Japão. E aí eu participei junto com o Ministério da Economia e da Ciência e Tecnologia de lá, no desenvolvimento de uma tecnologia que pegava dados de pessoas com demência e transformava isso em diagnósticos e também diagnósticos, né, futuros da coisa, e também buscava prevenir de alguma maneira. Então, ele começava a pegar sinais que já ia identificando se a pessoa ia ter alguma coisa ou não. Só que precisava de um consentimento. Como é que uma pessoa que está com demência vai dar o consentimento? Como é que você vai aceitar esse consentimento? Não dá. E, ao mesmo tempo, você vai colher dados de uma pessoa, dados extremamente sensíveis sem o consentimento dessa pessoa? Esse é um dos grandes riscos de um empreendimento desse, né? Mas a pessoa mapeou, ela já está olhando para isso, como que ela vai resolver? Porque não adianta, depois de desenvolver tudo, dela falar, é mesmo, né? Tinha isso. Putz, agora nenhum país quer comprar? Então, assim, a pessoa está com o pé no chão para ver também que não é só sonho, né? Tem uma realidade, isso para mim é importante. Ela testou, então, aquilo também, e ela falou com outras pessoas, até da mesma área, da área da saúde, em relação a isso, para ver se também era uma demanda que as pessoas realmente iriam querer. Às vezes é um nicho de mercado super pequenininho, ou às vezes ela não vai conseguir implementar em grandes hospitais que têm né, uma diligência muito maior, às vezes vai ser só em pequenas clínicas, ou se for em pequenas clínicas, essas empresas vão ter a responsabilidade adequada com aqueles dados. Então, precisa testar para daí ver tudo isso e melhorar o produto. E aí, também, às vezes, a pessoa tem uma expectativa de crescimento muito grande, né? Ter aquele reizinho na barriga, que é normal também, né? A gente gosta do nosso sonho, a gente vai acariciando o sonho, vai falando, ai, como ele é lindo. Igual o filhinho, né? Quando nasce. Tudo é lindo, pode ser horrível, mas tá lindo. Então, acho que precisa olhar também, será que tá tão bonitinho assim? Porque, às vezes, chega com uma curva ali de crescimento de 500% por ano, você fala, gente, não, calma. Às vezes tem ano que você não vai nem crescer direito, você vai mudar tudo. Então, acho que precisa ter esse pé no chão, né? E ver se a pessoa realmente está disposta também a colocar esse pé no chão. Então, olhando para o negócio em si, maravilhoso. Mas tem tecnologia? Isso é outra coisa. Desenvolveu mesmo a tecnologia? Quero ver esse troço funcionando. Na minha frente. Na Lave Copos, por exemplo, quando eles falaram, eu falei, nossa, é muito legal. Aí depois estava em pandemia, essas coisas. Quando voltou, quando eu fui ver, eu falei, gente, esse negócio é muito melhor do que eu imaginava. O desenvolvimento dessa máquina é sensacional. Então, na Equidil também, eu falei, nossa, inclusive as pessoas ali, né? Que é muito importante. Mas eu olhava e falava, nossa, é muito legal, o negócio tá encaixado, sabe? Então tem que
tem que olhar para crer mesmo. Bom, parece que você corre então nesse caso. Sem mais informações, você corre. Corro. Gabi, a sustentabilidade e o impacto social, o impacto ambiental, mas o impacto no sentido, inclusive, de o que é que a gente gera de positivo para o nosso entorno, para o nosso ecossistema, para o nosso ambiente, né, para o nosso país. Esses temas estão cada vez mais presentes nas discussões de desenvolvimento de negócios, de criação de novas empresas. Eu acho que, inclusive de uma perspectiva de intraempreendedorismo, né? Então, quando você está trazendo inovação para dentro da sua empresa já existente, ou quando você está criando uma empresa nova, esses temas parecem estar cada vez mais na pauta. Como que você vê a relação entre captação de recursos, captação de clientes, ESG e impacto? Cada vez mais o mercado olha para esses fatores, né? ESG e impacto. Então, dentro de qualquer stakeholder com os quais eles estão falando. O que isso significa? Se eu sou uma grande empresa e eu vou contratar um fornecedor que é uma startup, eu tenho as minhas próprias normas de ESG, principalmente, mas não só, né? Governança, meio ambiente, bom, enfim, todos, né? Social também. E para eu contratar, e inclusive para eu ser ESG, os meus fornecedores também vão precisar ser ESG. E aí, se eles não forem, bom, azar deles, não vão ser meus fornecedores. E isso é uma demanda do mundo, né? Que tem até um espectro mais amplo de ODS da ONU, mas é uma demanda, porque a gente percebe que não ter governança, não olhar para o meio ambiente, não olhar para o social, faz todo mundo perder. Faz o investidor perder, faz o próprio cliente perder, faz a própria empresa perder. E os clientes estão cada vez mais preocupados. Pô, será que é uma empresa que desmata ou que usa trabalho escravo? Eu tento não usar. Se eu sei que é uma empresa que usa trabalho escravo para fazer uma roupa, eu falo, pelo amor de Deus, pode ser a roupa mais linda do mundo, mas eu não vou comprar. Então, isso começa a ser importante, né? O mundo começou a perceber, opa, a gente precisa no mínimo ser ético e pensar num futuro para o mundo. Então, em relação a cliente fica muito evidente. Em relação ao investidor também. Inclusive, vários investidores têm tese de investimento que olha para isso, né? Fala, olha, se não tiver esse comprometimento em uma governança adequada, social adequado, meio ambiente, preocupação com o meio ambiente adequado, eu não vou investir, e a startup não está olhando para isso, ela vai perder. Então, mesmo que não seja da cultura dela, é bom ela avaliar a própria cultura nesse sentido. Às vezes é só, então tá bom, preciso fazer ESG, poxa, preciso fazer. Mas você vai perceber que é melhor. É melhor para você, é melhor para o seu investidor, a governança vai trazer, no caso, né, um dos elementos da ESG, a governança vai trazer muito mais paz para todo mundo, mais eficiência, porque as pessoas olham, mas não, né, olham para a ESG como um custo, mas não olham como um investimento. Se você tem um bom ambiente de trabalho, um ambiente em que as pessoas estão sendo bem tratadas, em que não tem nenhum preconceito, isso também vai gerar eficiência. Se você tem uma produção que está olhando para questões ambientais, isso também vai poder te gerar eficiência. Se você está olhando para uma empresa, para a sua própria empresa e percebe que tem um monte de desorganização, falta de transparência. Falta de transparência é ruído, gera desgaste das pessoas, de uma pessoa com outra, de um investidor para o outro, com o fornecedor. Então, isso é ineficiência. Se você tem tudo organizado, todas as partes vão estar ganhando. E eu acho que esse é um ponto importante. Então, para o fundraising, em resumo, né? Para ter um fundraising adequado, se você também tiver essa demonstração, a chance de receber o dinheiro é muito maior. E a chance dos clientes gostarem do seu produto e também considerarem esse fator como um fator de compra, também vai fazer muito sentido para o seu negócio. Como investidor, eu não poderia concordar mais. São coisas que a gente busca muito na Vinci, no FTC Angels, enfim, outros contextos de investimento dos quais eu faço parte. Só um ponto. Na Equideal, por exemplo, que eu sou sócia, eu ser sócia de lá foi, inclusive, um dos fatores para ajudar os meus clientes nessa governança.
porque era impossível. Quando eles chegavam com todo o cap table deles bagunçado, eu falava, gente, nem eu, como advogada, vou conseguir gerar tanta eficiência, porque demora tanto para a gente arrumar depois. Então, por que não arrumou isso desde o início? E aí eu ficava pensando, como que eu vou fazer, eu enquanto advogada, lendo tudo? Por que não tem alguma ferramenta que me ajude com isso? Então, para mim, foi um fator decisivo para eu falar, putz, essa empresa vale a pena. Porque ela vai realmente agregar para qualquer outra empresa um fator de governança que até hoje, quando se faz, é muito manual, demora e geralmente é só depois que a bagunça já foi feita, né? Então, só dando um exemplo aqui. Perfeito, perfeito. E agora a gente chega numa sessão de perguntas e respostas rápidas. A gente chama de segue ou bloqueia. Uhum. Então, Gabi, segue ou bloqueia? Stock options para todos os funcionários. Bloqueia total. Segue ou bloqueia? Modelo de sociedade 50% entre os dois fundadores. Bloqueia também. Essa tá difícil. Segue ou bloqueia? Vesting para sócios. Segue, com certeza. Quer explicar algum deles? Bom, opção de compra a gente já falou, né? Stock option a gente já falou, que é a possibilidade de pessoas comprarem da sua empresa um percentual depois de determinado tempo, geralmente. Isso, assim, legal, né? Mas imagina você começar a crescer e aí você distribuir isso à torta e à direito para pessoas, às vezes, que não vão ficar lá tanto tempo. Porque você sabe, por exemplo, o estagiário, ele tem uma curva menor. Ou pessoas que não necessariamente você já identificou que realmente tem um fit com a sua empresa. Às vezes você contrata a pessoa e nem a pessoa nem você avaliaram se realmente fazia sentido ter aquela relação. Aí a pessoa vai embora depois de 3 meses. Só que ela já tem uma opção de compra da sua empresa. Então ela vai poder comprar um pedacinho da sua empresa e você vai ter uma relação com ela por um bom tempo sem precisar. Então, bloqueio, né? Não tem nem como. 50%, 50%, aqui no Brasil, daí eu estou falando do acordo, do contrato, né, entre sócios, os dois terem 50-50. Geralmente isso dá um ruído, porque, via de regra, se a gente tem uma empresa principalmente limitada, e aí a empresa tem uma divisão societária ali, para decidir é 50% mais um valor, né? Então, é acima de 50% que um determinado sócio pode tomar algumas decisões. Se fica 50-50 o tempo todo, é complicado a gente tomar uma decisão no fim, porque precisa sempre ter uma unanimidade. E, geralmente, tem um sócio que dá muito mais de si do que o outro. Ou que veio com a ideia e trabalha muito mais horas, ou que tem uma competência técnica muito maior, e é justo que essa pessoa tenha mais. Então, não é porque eu estou te chamando para sócio que você vai ter 50%. O que você vai dar para essa empresa? E aí precisa colocar bem no papel. De verdade, literalmente colocar no papel. Falar, eu posso me dedicar 80 horas semanais, né? Eu posso me dedicar, eu posso colocar isso de dinheiro, eu tenho essa competência técnica, eu gero esse produto e para a empresa eu tenho isso. E você? Quando a gente faz isso, você fala, nunca vai ter 50-50. Sempre tem um que dá mais. Então, eu acho que é justo e do ponto de vista jurídico, daí dá para a gente decidir com maior tranquilidade, porque um vai ter maioria. Gabi, estamos chegando no fim da nossa conversa. E para inspirar os nossos ouvintes, qual livro, filme, série, podcast não, porque eles têm que estar ouvindo o nosso, né? Mas qual livro, filme ou série teve um grande impacto na sua vida, na sua carreira, que você queria recomendar para as pessoas? Uhum. Nossa, tem vários, mas um mais recente que eu vi, na verdade, foi um documentário do Warren Buffett sobre ele mesmo, né? Sobre a carreira e tal. Buffett, não sei, não sei a origem do nome, né? Mas Warren Buffett, que é um baita empreendedor, óbvio, né? Sempre está entre os top 5 aí mais ricos do mundo, mas para além da riqueza dele, o que me chama muita atenção é a simplicidade da vida dele. E, ao mesmo tempo, o que mostra ali no documentário é que, tá bom, se você quiser chegar nisso daqui, você vai abrir mão de muita coisa também. Né? Então, a mulher que ele gostava, ele cuidar muito bem dos filhos, ele estar lá presente, né? Então, no próprio documentário, falava, ele às vezes estava lá fisicamente só. Geralmente era isso. Então, tem que olhar, tudo tem perdas e ganhos.
Se você quiser ser um dos 5 mais ricos do mundo, um dos 5 mais bem-sucedidos do mundo, você vai abrir mão de alguma coisa. E, ao mesmo tempo, a simplicidade com que ele lida com tudo na vida. Então, acho que é bem realista, assim, e foi bem legal. Obrigado. Bom, Gabi, chegamos no final. Eu queria agradecer muito pela sua participação, pelos seus insights. Eu deixo aqui o convite para o nosso público seguir você. Depois a gente coloca os handles aqui das suas redes sociais. Sigam e continuem ouvindo a gente aqui no Nordex. Obrigada, Phil. Foi um prazer enorme participar aqui com vocês. E para encerrar, então, Fala Nordex, o podcast que conecta você ao futuro dos negócios e da inovação. Obrigado, até a próxima.